Há uma nova ordem nos 3 órgãos de direção política da Guiné-Bissau. Desde esta semana mudou a distribuição de forças no Parlamento, o que já fez com que fosse aprovado o programa do governo de Nuno Nabian, primeiro-ministro nomeado pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Com o programa aprovado a nível da Assembleia, agora resta trabalhar. Trabalhar para o bem-estar da Guiné-Bissau, para o bem-estar do povo. Estão criadas as condições, estão lançadas as bases para uma governação sustentável. Apostamos nesse governo, nesse programa, baseado no desempenho do governo. Devemos conversar mais, até chegarmos numa situação, até chegarmos de acordo, ou melhor, até chegarmos um ponto constitucional, uma forma constitucional de sair desta crise. O país não pode estar só pelo MADEM, PZC, PRS, APU e a União Europeia. Não, o país, a Guiné-Bissau, ultrapassou os partidos políticos. Numa dança de cadeiras, 5 deputados do PAIGC juntaram-se à oposição parlamentar e votaram a favor da nova orientação política do governo, contra a ordem do partido para não participarem na sessão parlamentar em que decorreu a votação. O PAIGC, vencedor das legislativas de há um ano, perde a maioria relativa na Assembleia, ameaça impugnar a aprovação do programa de governo e quer sancionar os seus 5 deputados desobedientes. A Guiné-Bissau tem agora um Parlamento, um Executivo e um Presidente alinhados em sentido único. Recebo no Causa e Efeito Jorge Mandinga, Ruth Monteiro, Luís Vaz Martins, o Padre Alberto Chidemba, Arão Tembe, Filipe Paté Duarte, Miguel Brito e Olívio Nquilumbo. Para aqueles que na Guiné-Bissau alegam estar em curso um golpe para a tomada do poder, esta semana poderá ter sido desferida a estocada final. Inverteu-se a correlação de forças no Parlamento, o último órgão de soberania, onde o PAIGC mantinha condições para se opor ao novo poder saído das presidenciais de dezembro. O PAIGC já não tem a maioria relativa negociada com as forças minoritárias após as legislativas de março do ano passado. Os partidos MADEM, G15, PRS e APU-PDGB, auxiliados pelos votos favoráveis de 5 deputados do PAIGC, aprovaram um novo programa de governo de Nuno Nabian. O projeto de governação de Aristides Gomes tinha sido interrompido com a posse de Nabian como primeiro-ministro, nomeado pelo presidente Sissoko Embalo. Agora parece estar liquidado. Abre-se uma nova rota no governo com o apoio de uma Assembleia Nacional favorável. Um novo quadro que não é pacífico para todos. Por isso mesmo estão no Causa e Efeito Ruth Monteiro, mandatada pelo PAIGC para este programa, que também se apresenta, Ruth Monteiro, como Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, do governo de Aristides Gomes, jurista também. Bem-vinda ao programa. Estamos também neste Causa e Efeito Jorge Mandinga, dirigente da APU-PDGB, partido da coligação que apoia o governo de Nabian, e o jurista Luís Vaz Martins. Agradeço desde já a todos. Começo por Ruth Monteiro. Porquê é que custa para já ao PAIGC reconhecer que houve uma mudança na maioria parlamentar e fazer, a partir de agora, uma oposição construtiva? Boa noite. O PAIGC não reconhece uma nova maioria no Parlamento. Não reconhece o programa do governo que foi aprovado, não reconhece os atos que foram praticados no Parlamento no dia 29, porque todos eles foram cometidos com base na ilegalidade. Nós começamos por verificar que, na ausência das 2 secretárias da mesa da Assembleia Nacional, são os deputados que depois se auto-intitulam como a maioria para terem o quórum necessário à realização da plenária, que vão decidir que interpretação dar ao artigo do regimento que prevê a substituição das secretárias da mesa da Assembleia. O que é que acontece? Há uma deliberação
que é feita por pessoas que só mais tarde vêm a tomar posse nessa qualidade, na qualidade de deputados. Há uma maioria... Então, para todos os efeitos, a maioria relativa não estava constituída, de acordo com essa leitura? Não poderia estar, porque se o grupo das pessoas que estão no Parlamento se reúnem e tomam uma deliberação antes mesmo de iniciar formalmente a plenária, qual é a lei em que se baseiam, com que regimento é que se regeram para fazer este tipo de reunião e deliberações antes de iniciado a reunião? Porque para se iniciar a reunião era necessário que houvesse quórum. Faltavam as secretárias. Teve que se decidir a substituição das secretárias. Para além de que a substituição não foi feita nos termos do regimento, a verdade é que essa deliberação, da forma como resolveram interpretar o artigo 26 do regimento, foi feita por um grupo de pessoas que se intitulou deputado quando ainda nem tinham tomado posse. Então, esse é um ponto de contestação. Não é o único ponto de contestação relativamente à realização da plenária. Nós temos um quórum que é estabelecido desta forma, mas verificamos que a tal maioria que se diz que existe agora no Parlamento é formada por quem? Ministros que são demitidos à noite para no dia seguinte de manhã aprovarem o programa do governo que eles fizeram. Portanto, saltam do Poder Executivo para o Poder Legislativo e já voltaram para o Executivo. Porque, aliás, nunca deixaram de ser ministros, nunca deixaram de ir aos seus gabinetes e despachar como tal. Nessa medida, nós temos aqui uma perfeita... Entendo que é uma manobra. É uma manobra, claramente. Os ministros são demitidos à noite para se apresentarem no dia seguinte para poderem forjar a maioria. Nós temos pessoas que faleceram, cujas substituições não foram efetuadas atempadamente e que contaram também como maioria porque os seus substitutos foram apresentados como fazendo parte do quórum necessário para a realização da Assembleia. Portanto, não existe efetivamente uma maioria no Parlamento. Acha que essa ideia que o PAIGC defende, que não existe essa maioria, passa para a opinião pública? A opinião pública sabe o que se passa em Bissau. Todos sabemos como é que a situação está a acontecer, quer no Supremo Tribunal de Justiça, quer na ANP, quer com as pessoas ligadas ao PAIGC, membros do PAIGC ou dos partidos políticos que apoiam o PAIGC. O Parlamento esteve cercado várias vezes, pelo menos 2 vezes eu sei que esteve cercado, sem se poder reunir, porque dessa reunião poderia sair alguma decisão que seria contrária ao governo que se instalou pelo uso da força na Guiné-Bissau. Os deputados foram, o líder da PDGB foi sequestrado, espancado, e o Procurador-Geral da República nem sabe isso, porque não tomou nenhuma medida relativamente a esse sequestro e espancamento, como forma de intimidação e de ameaça. O Primeiro-Ministro Aristides Gomes teve que fugir por causa disso. Não quero interromper o seu raciocínio, mas também não me quero desviar nesta altura daquilo que é a matéria do que aconteceu no Parlamento esta semana e gostava de entender com o engenheiro Jorge Mandinga, que está em Bissau e que é alto dirigente de um dos partidos que apoiam esta nova maioria, a APU-PDGB, gostava de entender se, de facto, estas irregularidades aqui notadas por Ruth Monteiro, do vosso ponto de vista, fazem sentido para uma revisão do que aconteceu no dia 29 no Parlamento. Boa noite, João. Boa noite a todos os convidados que estão aí neste painel. É para dizer que, mais uma vez, estamos perante atos semelhantes ao que o PAIGC e os seus mandantes costumam sempre dizer. Eles contestam tudo. Contestaram a primeira volta das eleições, contestaram a segunda volta das eleições presidenciais e esse é o caminho. É necessário situar as pessoas. Eu sou um político dos anos 90. Faço oposição ao PAIGC desde o início da democracia. Participei na elaboração da atual Constituição da República, participei na elaboração da Lei 4 dos Partidos. Sempre fiz oposição ao PAIGC. E o PAIGC sempre lutou contra os partidos para a sua destruição.
E como é que o PSGC destrói? Cada partido que se aproxima do PSGC, o PSGC fará tudo para o destruir. Eu posso dar um exemplo. A doutora Ruth Monteiro é um exemplo acabado da capacidade de destruição do PSGC. A doutora Ruth Monteiro, eu nem sabia que era do PSGC, hoje é que eu tomei conhecimento que era do PSGC, pertence a um partido que estava unido connosco dentro da coligação, o espaço de contratação com o PSGC, o partido, penso que é Manifesto Patriótico, o nome assim, do doutor Zé Paulo, hoje aparece aí a defender o PSGC, tal como os deputados da APU-PDGB e certos dirigentes da APU-PDGB defendem o PSGC. O PSGC aproveita sempre as pessoas, quase os partidos que se aproximam frágeis politicamente. Já entendemos. O que se passou na Assembleia... Era isso mesmo, gostava que fosse ao concreto. O que se passou na Assembleia, mas não é só para situar as pessoas, o ambiente é que estamos a falar. A substituição do segundo secretário da Assembleia está perfeitamente bem descrita no artigo 26. E foi isso que se procedeu. Portanto, é um motivo invocado pelo PSGC, um motivo menor. João, hoje, na Assembleia da Guiné-Bissau, está constituída uma nova maioria. Essa maioria apoia um governo e esse governo é apoiado pelo Sr. Presidente da República. É essa nova maioria na Assembleia, um governo apoiado pela Assembleia, um governo que está sintonizado com a Assembleia e com o governo, é isto que interessa à Guiné-Bissau. Isto nunca foi possível de acontecer nos 40 e muitos anos do governo do PSGC. Nunca o PSGC foi capaz de se entender com a maioria que ganha na Assembleia, nunca um presidente do PSGC foi capaz de se entender com um governo do PSGC. A Guiné quer-se resgatar, quer-se libertar finalmente desta desgraça que tem sido estes 42 anos. É essa libertação que hoje conseguimos fazer no dia 29. O dia 29 marca uma data inesquecível para a história da Guiné-Bissau. Data de pessoas que combatem há décadas o PSGC. O PSGC, para nós, é a maldição desta sociedade. Para mim sempre foi. Fui preso pelo PSGC por ser oposto à posição. Fui preso por minhas convicções. E a doutora Ruth foi-me buscar à cadeia. Portanto, é testemunha que realmente sou um lutador incansável pelos meus direitos e pela liberdade do povo. Engenheiro, portanto, é só para situar... Engenheiro, faço-lhe a mesma pergunta que fiz à doutora Ruth Monteiro. Acha que a opinião pública guineense entende esta manobra, esta alteração da Constituição, da divisão de forças que existe dentro do Parlamento, entende que é favorável? A sociedade guineense, é preciso que fique bem claro, só 35% dos votos guineenses pertencem ao PSGC, que fique bem claro. Portanto, os outros 65% que não votam no PSGC, que fique bem claro, nunca deram votos ao PSGC para mandar eternamente na Guiné. Quando eu digo mandar eternamente, o PSGC controlar o Parlamento, ter a maioria no Parlamento, ter o Presidente e ter o Governo. Isso nunca foi dado pelo mim. Portanto, aqueles 65% dos guineenses entendem perfeitamente, porque nunca votaram no PSGC para fins de Assembleia da República. Engenheiro, eu voltava aqui a Lisboa para continuar então. Realmente é a solução. Eu voltava então a Lisboa para continuar a colocar uma outra questão agora à doutora Ruth, fora deste âmbito, que é... começou a descrever há pouco as condições em que o Governo e agora o Parlamento, o modo como o PAIGC entende que se estão a instalar. Falou de situações que têm a ver com alguma tensão. Entendi bem? Talvez não, porque não é tensão. Há um terrorismo de Estado. Mas essa é uma acusação muito grave. É grave e é dita com muita responsabilidade. O que existe na Guiné-Bissau é um terrorismo de Estado. O Dr. Juliano Fernandes, que foi Procurador-Geral da República, foi detido ou raptado ou sequestrado há um dia ou dois por este governo que diz que quer resgatar o país,
leva-o para a esquadra para ser inquirido quando ele é Ministro do Interior do governo legítimo da Guiné-Bissau. Há um deputado que é sequestrado, é espancado na via pública. Toda a gente sabe isso. E não há uma única responsabilização dos autores desse sequestro. O próprio bloguista que é do regime e que fez todo um trabalho de intoxicação da opinião pública da Guiné-Bissau e internacional, quando se pronunciou contra o autoproclamado Presidente da República e o seu regime, foi levado às instalações da Polícia Judiciária, foi espancado, ele diz que desmaiou 4 vezes e também não sabemos da existência de nenhuma responsabilização penal dessas pessoas. Doutora Ruth Monteiro, são várias acusações, são acusações graves, mas que carecem de serem provadas, carecem de serem investigadas. Se tivéssemos um Ministério Público com interesse... Acabam por ser gratuitas ou não? Não são gratuitas, como eu disse, essas afirmações minhas são feitas com muita responsabilidade. Se nós tivéssemos um Procurador-Geral da República, um Ministério Público comprometido com a lei e com a democracia, nós teríamos estes atos a serem alvos de processos de crimes. E os processos de crimes que existem na Guiné são contra as pessoas que são contra o regime. Contra mim, contra o Primeiro-Ministro Aristides Gomes, contra toda a gente que levanta a voz para dizer isto é um golpe de Estado perpetrado com força das armas. Eu não entendo como é que o engenheiro Mandinga quer resgatar o país das mãos do PIGC, que ganha as eleições nas urnas, por alguém que assume o poder pela força das armas. Não sei que resgate será este. Mas deixe-me só concluir uma coisa. Não se esqueça... distribuir muito bem o tempo entre todos. Mas eu acho que eu estou a falar menos. Não nos esqueçamos que o próprio presidente da ANP, quando convoca isto, nós não sabemos qual é a liberdade que ele tem. Ele foi ameaçado, ele e a família, e ele próprio abre mão do seu lugar, do seu papel constitucional de presidente, quando o Maurício Soka Embalo deu o golpe de Estado, alegando publicamente e perante os órgãos de comunicação social que foi ameaçado ele e a sua família. Deputados sequestrados. Que liberdade há para que as instituições da Guiné-Bissau funcionem no cumprimento das leis e naquilo que é desejável para um país que se quer democrático e progressivo? Doutora Ruth, vamos ter que fazer o contraponto relativamente ao que acabou de nos dizer. Falo de novo para Bissau. Engenheiro Jorge Mandinga, escutámos aqui que existe um clima de terrorismo de Estado na Guiné-Bissau. Imagino que refute esta acusação. Pode-nos dar os argumentos para certamente nos dizer que aquilo que escutámos da doutora Ruth não é verdade? Eu não tenho que argumentar em acusações gratuitas da doutora Ruth. A doutora Ruth tem umas dificuldades, talvez, em termos matemáticos, quando diz que o PGC ganha as eleições. O PGC nunca ganhou as eleições, a não ser com maioria relativa. E foi buscar a aliança com a APU, foi a correr buscar a aliança da APU para que tivesse o número de deputados suficientes para o programa ser aprovado e apresentar ao Presidente, Dr. José Mário Vaz, condições para formar grupo. A doutora Ruth desconhece que 35% dos votos não é maioria, é matemática. Talvez, juridicamente, é maioria. 35% de votos é que o PGC teve nas eleições passadas. E isso, os 47 deputados do PGC não dão maioria para governar. Eu acho que tenho. Agora, chamar terrorismo do Estado. Ouça, João, eu já lhe disse, fui preso pelo PGC, espancado pelo PGC, para que a doutora Ruth hoje estivesse aí sentada, não é? Para poder falar e acusar-nos nós de terrorismo, não é? Nós de perseguição. Portanto, a pessoas como eu se deve hoje, muito antes do artigo 4 da Constituição da República da Guiné-Bissau ter sido mudada para possamos ter um Estado democrático, já andava a ser fechado e espancado pelo PGC. E nunca vi a doutora Ruth dizer realmente que o PGC é um partido que nunca espancou a oposição. Eu quero dizer mais uma vez, o PGC é incapaz de partilhar poder. O PGC tem um dirigente, o engenheiro Domingos Simões Pereira, meu colega, incapaz de federar o PGC. Quando digo federar, unir o PGC, unir o partido. E é incapaz de partilhar com os seus aliados o poder. E daí que quando ele se aproxima de alguém é para dividir, porque esta é a gênese do PGC. É um partido que sempre se dividiu,
incapaz de federar, incapaz de unir os guineenses. Essa tem sido a minha oposição durante os 30 anos. Senhor Engenheiro, porque temos... cheio de energia de desacusar, mas não fez a luta realmente necessária para que hoje pudesse estar aí e acusar a nós. E, como Senhor Engenheiro, temos mesmo que... buscar à cadeia. Senhor Engenheiro, infelizmente tenho mesmo que lhe pedir para interromper agora o seu raciocínio, porque só temos mais 1 minuto para atribuir a cada um dos nossos convidados e retomava então este minuto para a senhora doutora Ruth Monteiro. Claramente não acredita que a partir de agora a Guiné-Bissau possa prosseguir um caminho de desenvolvimento? Não pode prosseguir um caminho de desenvolvimento com a força das armas e do terrorismo de Estado, como eu acabei de dizer. E não nos esqueçamos que há uma declaração do Conselho de Segurança da ONU que diz claramente que é necessário nomear um novo governo. Este governo e este programa do Parlamento em que estão todos alinhados é uma ficção, porque de facto o que está sobre a mesa, no plano político, não estou a falar do plano jurídico, porque do plano jurídico existem as ações no Tribunal da CEDEAO, o que existe do plano político é uma orientação clara do Conselho de Segurança da ONU, que é quem mandata a União Africana e a CEDEAO relativamente aos assuntos que dizem respeito aos países da sub-região, em que se diz claramente que é necessária a nomeação de um novo primeiro-ministro nos termos da Constituição. Fala dos 6 pontos da declaração da Comissão da CEDEAO, em que o Umaru Sissoko Embaló parece que só viu o ponto em que ele era reconhecido como sendo o vencedor das eleições. Ele não conseguiu ler e entender os restantes pontos, nomeadamente esse que o Conselho de Segurança das Nações Unidas diz agora, de uma forma muito peremptória, que é necessário, que isto é um arranjo político para se resolver o problema. Eu só gostaria de responder às acusações pessoais que me foram feitas. Senão, eu só gostaria de lembrar ao Sr. Mandinga que quem o prendeu e que eu fui defendê-lo enquanto advogada foram as pessoas com quem ele hoje está unido. Então, Brahima Camará e José Mário Vaz. Sr. Engenheiro, tem um minuto para nos responder porque é que a partir de agora acredita que a Guiné-Bissau poderá arrancar definitivamente para a estabilidade e para o desenvolvimento. A Guiné-Bissau vai arrancar agora, porque, como eu repito, tem uma nova maioria no Parlamento, tem um governo apoiado por essa maioria e tem um presidente em consonância com essa maioria. E tem, sobretudo, dirigentes patrióticos que amam a Guiné-Bissau, que não apelam à intervenção de soldados, não é? Para estabilizar, para submeter as nossas forças de defesa da Guiné-Bissau. E isso é importante justificativo. Sobre o Conselho de Segurança que a doutora Ruth vem aí, o Conselho de Segurança limitou-se a adotar um texto que o Níger submeteu à sua apreciação. E esse texto reproduz o que saiu da Cimeira da CEDEAO de dia 22 de abril. Não tem nenhuma relação com o que se passou com o dia 29. É uma mentira pegada, não é? O que a comunicação social anda a dizer, que o Conselho de Segurança não aprova o governo do Namibia. Não tem nada a ver uma coisa com as coisas, uma coisa com a outra. O que o Conselho de Segurança, repito, pronunciou-se é o embaixador do Níger entregou referente à Cimeira da CEDEAO do dia 22 de abril. Portanto, é isso que eu quero que fique bem claro. Fica claro então, engenheiro Jorge, fica claro essa posição. Engenheiro Jorge Mandinga, a partir de Bissau, muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutora Ruth Monteiro, agradeço uma vez mais a sua colaboração ao Causa e Efeito. Ainda sobre este mesmo tema, vamos escutar Luís Vaz Martins, advogado guineense, também já esteve à frente da Organização dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, mas aqui para uma leitura técnico-jurídica sobre o que aconteceu no dia 29 no Parlamento da Guiné-Bissau. Do ponto de vista regulamentar, há algum impedimento que deputados de um partido desobedeçam à sua direção e viabilizem propostas de outro partido no Parlamento? Muito boa noite, João. Deste ponto de vista, se no passado há dúvidas sobre a interpretação do nosso ordenamento jurídico relativamente à disciplina
dos deputados relativamente aos programas dos seus partidos, hoje esta questão ficou portanto, esclarecida, porquanto houve um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, que faz a veste do Tribunal Constitucional, vem dizer perentoriamente que os deputados estão vinculados à disciplina partidária, ou seja, os deputados podem votar como bem entenderem, sem que lhes possa ser imputados qualquer que seja a responsabilidade, ou então sem que possa implicar a perda de mandato relativamente à sua condição de deputado. Então, relativamente a este ponto, ficamos esclarecidos. Outra questão tem a ver com este artigo 26 do regimento parlamentar, que tem a ver com o facto de, no caso em concreto, ter havido deputados substitutos que, sem terem tomado posse, fizeram parte de uma maioria. Isto é uma situação regular? Não, obviamente que não. Deixa-me explicitar dois ou três elementos aqui. Nós sabemos que a mesa, nas reuniões da plenária, é formada por três membros, designadamente o presidente da ANP, o primeiro e o segundo secretários. Na falta do primeiro, este é substituído pelo segundo secretário e na falta deste, pelo deputado que o presidente designar. Ou seja, se repararmos bem desta previsão regimental, constataremos que nas reuniões do plenário a mesa deve ser necessariamente constituída por três elementos, sob pena dela não estar devidamente constituída, porque caso contrário o legislador se ia pronunciado nesse sentido e não o fez porque assim não quis. Em segundo lugar, o presidente da ANP, em circunstância alguma, pode cooptar mais do que um deputado para dar ausência de um secretário. No terceiro elemento, ausência de dois secretários, não há plenário, porque, consequentemente, não há constituição devidamente da mesa. Dos vice-presidentes da ANP são cargos vicários, existem para substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos, o que significa que a presença de um dos vice-presidentes na mesa do plenário releva para efeito da constituição da mesa do plenário. Ora bem, houve aqui uma espécie de diligação para se decidir sobre a substituição da mesa e foi liberada. A liberação aconteceu mesmo antes da abertura da sessão parlamentar. É verdade que os deputados podem recorrer das decisões do presidente ou da mesa, e a verdade é que as interpretações e integrações das lacunas do regimento competem ao pleno. Ouvido, neste caso em concreto, a sessão parlamentar, a sessão especializada na matéria. Ora bem, do meu modesto ponto de vista, não havendo mesa devidamente constituída, pode haver deliberação, porque a existência da mesa devidamente constituída é a condição de eficácia dos atos subsequentes, normalmente conferir quórum, verificar se estão ou não reunidas, portanto, as condições de segurança e consequente liberdade para a sessão de correção. Não havendo esses elementos, não pode haver uma deliberação que antecede mesmo a abertura da sessão parlamentar. Então, então só para entendermos, as decisões tomadas numa sessão parlamentar constituída do modo como aconteceu no passado dia 29, são passíveis de contestação, de serem impugnadas. Obviamente sim, porque quando não se verificarem estes elementos e quando indivíduos, ou seja, potenciais deputados, ainda não são deputados, porque passam a ser deputados a partir do momento da tomada de posse e do consequente juramento à questão a distritos. E se isso não acontecer, eles têm a potencialidade de virem a ser deputados, mas ainda não são, porque estão lá na condição de substituição, de substituir o deputado que pela uma outra condição de impedimento, de incompatibilidade, não consegue participar da plenária, ou que tenha sido. Assim sendo, não tendo sido observados esses requisitos, há possibilidade de sindicância judicial no Supremo Tribunal de Justiça, porque padecem de vícios de nulidade e até de inexistência. Já que então, não estaria
aqui a falar do recurso ao plenário, muito menos de interpretação, integração de lacunas pelo plenário. Porque o suposto órgão de recurso e de interpretação e integração não é o plenário da ANP, embora ter essa aparência. Então, a minha questão é, quem é que fiscaliza estas questões regulamentares? Falou aí de uma intervenção judicial? Sim, eu falei uma impugnação judicial, porque aquele suposto plenário que acabou por deliberar a constituição individual da mesa é um plenário, portanto, antes da abertura de sessão. Ou seja, não se verifica quórum. Não a mesa de vida constituída. E houve uma deliberação, aquilo não é o plenário da ANP, é qualquer coisa menos isso. Daí que estamos aqui a falar de uma aparência de um órgão que aparenta ser a sessão plenária da ANP, mas que na realidade não é. Luís Vaz Martins, vamos então ficar por aqui. Já entendemos o essencial desta questão. Agradeço muito a sua visão técnica como jurista sobre este momento que o Parlamento da Guiné-Bissau viveu no dia 29.